Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Tox. E hoje vamos fazer o tutorial do Enigma do Milênio de Yu-Gi, do anime Yu-Gi-Oh! E vamos aos materiais. Primeiramente você vai precisar do molde. Vai estar aqui o molde. Vamos pegar a tesoura, cortar essa linha branca numa das partes aqui do molde e vamos colar as duas partes com cola de isopor. Após colado aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a tesoura novamente e vamos cortar um desses triângulos aqui, que é a parte de baixo do enigma. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um papelão, que no caso esse papelão é de pizza, que é um papelão bem fino e bem resistente, e vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar por cima do papelão e nós vamos marcar com uma caneta, e vamos fazer isso 4 vezes. Feita a marcação nas 4 partes, nós vamos cortar agora com a tesoura. Feito o corte das 4 partes, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos juntar as 4 com a ajuda da Silver Tape. Essa fita prateada aqui, que ela é mais resistente e mais grossa do que a fita normal, por isso nós vamos usar ela. Isso é encontrado em material de construção, coisa utilitária, enfim, essas coisas que vocês podem encontrar essa Silver Tape. Então eu vou fazendo isso com a ajuda da tesoura também. Agora que já passamos fita em todas as partes e juntamos, vamos fazer o seguinte: nós vamos agora passar papel machê em toda a pirâmide. Para quê? Para que ela fique bem lisa e uniforme. Que vocês podem ver aqui, ó, ela tá enrugada e tal, e para ficar mais resistente à peça, porque ó, ela tá um pouco mole. Então vamos deixar ela mais resistente. E para isso nós vamos precisar de jornal, cola, água, um pincel e uma tesoura. E com isso nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a cola, colocar na água, misturar, pegar a tesoura, recortar uns pedaços do jornal e pegar esses pedaços de jornal e colocar na pirâmide e passar a cola sobre ela. E vamos fazendo isso cobrindo toda a pirâmide. Depois disso vamos esperar secar e vamos fazer o processo mais 2 vezes. Agora que está tudo pronto aqui, nós vamos passar agora a massa acrílica. Por quê? Porque o jornal, junto com a cola, eles acabam desmanchando com a água. Então, se botar alguma coisa líquida aqui, ele pode acabar desmanchando. Então, vamos passar a massa para poder passar a tinta. E também porque, se você for ver no Enigma do Milênio, tem uns riscos aqui. Então vamos boçar a massa para poder fazer esses riscos aqui e tal em todos os lados do enigma. Então vou passar isso com a ajuda da espátula. Detalhe também que eu vou passar pelo menos umas 3 camadas para poder ficar uma coisa lisa e bem uniforme. Agora que temos a base, nós vamos trabalhar agora no topo. Agora faremos o seguinte: vamos pegar essa parte aqui e vamos cortar com a tesoura. Bom, para resolver o problema que eu falei no texto aí, resolvi fazer o seguinte: botei a base aqui em cima da caixa de pizza, marquei com a caneta, recortei com a tesoura para ficar aqui e já botei aqui o jornal aqui, fiz o mesmo processo da parte daqui para agilizar o processo. Daqui, essa parte do topo, eu recortei aqui essa parte daqui para fazer essa parte aqui. E eu coloquei um pouquinho maior essa parte aqui para poder resolver o problema aqui do erro aqui que ficou aqui. Eu vou colar essa parte aqui em cima e depois eu vou passar a massa. E agora que foi passada a massa e todo o trabalho nas 2 peças, nós vamos agora lixar as 2 peças. Agora que foram devidamente lixadas, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer as ranhuras do enigma. Que vocês forem ver, tem ranhuras que tem aqui em cada lado do enigma. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a parte que nós cortamos para fazer um molde da pirâmide
e vamos recortar aqui do meio para pegar as ranhuras, juntamente com as outras partes que vamos recortar para pegar essa parte do meio das ranhuras, juntamente com essas linhas aqui que estão aqui, que são parte das ranhuras. Eu já fiz uma aqui que eu fiz do outro teste e eu vou fazer a seguinte: colocar aqui sobre um dos lados aqui da pirâmide e vou demarcar aqui com uma caneta e vamos fazer essas ranhuras. Lembrando que tem que fazer um pouquinho maior essa parte aqui dos cantos, porque como eu falei antes, tem um problema aqui na parte quando foi fazer a forma, deu um pouquinho maior, então para resolver isso, fazer um pouquinho maior dos cantos. Mas para agilizar o processo, eu fiz o seguinte: eu fiz outro teste aqui que eu fiz com outra pirâmide, que até tá bem colorida aqui, porque eu fui fazer um teste aqui para ver a cor aqui, que mais pra frente eu vou dizer porquê, mas o processo é igual. Se vocês forem ver aqui, ó, aqui as ranhuras aqui, eu acabei fazendo com a tinta, que quando você for fazer não pinte primeiro, faça primeiro as ranhuras, depois pinte, mas é bem aqui o processo. Aqui, ó, cada lado aqui, ó. Mas eu vou demonstrar o processo nessa outra peça aqui, que eu vou pegar o pedaço que eu fiz do molde, colocar aqui em cima, que ficou um pouquinho maior, como vocês podem ver, e vou demarcar as linhas, que são essas aqui, ó, para fazer as ranhuras. Agora que já foi feita todas as marcações, vamos fazer o seguinte: vou pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de moldagem, vou pegar essa parte pontuda aqui e riscar em todas as linhas aqui, para fazer os riscos. Se você não tiver isso aqui, você pode usar um prego, que também dá o mesmo efeito. Agora que já fizemos todas as ranhuras aqui em todas as duas peças, vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar agora no relevo aqui, que é a parte do olho, e trabalhar na argola que fica aqui. Primeiramente o relevo. Bom, para fazer a parte do olho que fica aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o outro molde que nós imprimimos, vamos recortar só essa parte aqui do olho, evitando cortar isso aqui que são importantes para o outro passo, e vamos fazer o seguinte: vamos passar Durepox por cima desses papéis aqui do molde e vamos esperar secar. Eu já fiz um teste aqui e deixei secar para novamente agilizar o processo, e ficou mais ou menos assim, ó. Ficou assim, fiz o teste também de pintura também, e depois tirei o papel aqui por trás e ficou mais ou menos assim, chegou próximo aqui. E para essa parte do olho que fica aqui no meio, vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma arruela, essa arruela mais ou menos desse tamanhozinho aqui, que você encontra em material de construção, coisa de ferragem, essa coisa e tal, e só colocar aqui e pronto. Mas antes de colar o relevo na pirâmide, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar agora na argola, que é esse moldezinho aqui que eu fiz da argola, que vai ficar o link na descrição do vídeo. E vamos fazer o mesmo processo relevo do olho. Nós vamos passar Durepox em toda a parte do papel, juntamente nos dois lados, até cobrir todo o papel e deixar secar. E aqui está nossa argola. E se vocês podem ver aqui, eu fiz o seguinte: eu peguei um rolo grande de Durepox, coloquei aqui no meio, e peguei dois rolos e coloquei aqui menores, aqui um embaixo e outro em cima, moldando aqui com os dedos e tudo mais. Se vocês forem ver aqui dentro, ó, essa linha branca aqui é o papel aqui que ficou entre as duas partes. E eu fui lixando aqui com a ajuda da micro retífica, mas eu acho que com lixa dá certo, mas acho que dá mais trabalho, porque ainda não sei moldar direito com Durepox, aí por isso eu usei a micro retífica. Agora vamos fazer o seguinte, que até é uma coisa que eu esqueci de fazer, que é os riscos que tem aqui no relevo do olho, que até aqui, ó, se vocês forem ver, tem esses risquinhos, desses dois riscos aqui. Mas isso dá pra fazer com a ajuda da serra aqui, essa serra amarela que você pode encontrar em qualquer coisa de material de construção. Aí você dá umas duas serradas aqui, uma no canto do outro, e para fazer esses dois riscos. Agora que já temos os riscos aqui no relevo, vamos fazer o seguinte: nós vamos agora colar as partes com Super Bonder na parte que é referente ao Enigma, e essa parte aqui eu vou fazer com outro processo. Agora que temos o relevo colado aqui no Enigma, lembrando que a arruela nós vamos colar depois, porque essa parte aqui vai ser pintada de preto, então é melhor pintar primeiro e depois colocar a arruela depois. E vamos fazer agora o seguinte: nós vamos colar agora a argola juntamente com a outra peça com Macepox. Por que Macepox? Porque se fosse com Super Bond, creio eu que não ia ficar um suporte bem reforçado aqui para poder segurar o Enigma. Vou colocar Macepox aqui embaixo e depois pregar aqui e depois esperar secar. Agora que temos a argola presa aqui, vamos fazer o seguinte: nós vamos agora colar com a outra peça com a ajuda da Super
Super Bonder. Bom, já temos aqui o enigma quase completo. Vamos fazer o seguinte agora, vamos passar massa nessas frestas aqui para poder vedar aqui e também ajeitar aqui a parte dos riscos aqui, porque ficou desregulado. Então vamos ajeitar esses riscos aqui, passando só um pouquinho de massa aqui para fechar esses riscos aqui e fazer os novos aqui nos cantos certos. E depois dar uma lixada. Bom, feito isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar agora nas pontas do enigma, que são aqueles relevos que tem aqui em cada ponta, tanto aqui no topo quanto aqui embaixo. E nós vamos fazer isso como? Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o outro molde que fizemos, nós vamos recortar essas pontas aqui que fazem parte do relevo e vamos passar jornal com cola e com massa, para que fique uma base bem fixa, para poder quando for colar no enigma. Lembrando que eu vou cortar primeiro essa parte da pirâmide, depois vou juntar e depois eu vou cortar essa parte daqui e depois eu vou encaixar quando for colocar no enigma. Uma coisa para acrescentar, essa parte aqui que vai ficar embaixo da pirâmide, além de você montar ela, você vai ter que colar com cola de isopor. E aqui você vai só montando e colar com cola de isopor e deixar secar. E essa parte aqui que ela não se junta, né, que você pode ver na pirâmide tem duas pontas que não se juntam, né, elas estão separadas. Aí como você faz para juntar? Você só corta aqui, ó, não sei se dá para ver direito, você só corta um pedaço aqui, um pouquinho de pedaço do papel branco, né, e depois você cola por cima o outro com a cola de isopor e você dá uma ajeitada aqui e pronto, você faz a ponta que tá faltando para colocar nas outras partes do enigma. Agora que temos todas as partes trabalhadas com jornal, nós vamos colar essas partes aqui com Super Bonder no enigma. Agora que trabalhamos nas pontas, nós vamos agora pintar. Primeiramente, nós vamos pintar de branco essa parte do relevo e a argola. Bom, agora que eu pintei as duas partes de branco, que eu esqueci de falar que eu pintei as duas partes de branco para poder tirar o tom cinza que tinha na massa epóxi nas duas partes. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pintar todo o enigma, tirando essa parte aqui que eu vou pintar de preto, com amarelo ouro, juntamente com o branco metálico, que é esse aqui, que eu vou misturar com amarelo para poder dar o efeito metálico na peça. Eu tentei achar um amarelo desse tipo aqui, só que eu só achei esse aqui, esse dourado solar, só que não chegou no tom desejado do amarelo. Mas se vocês acharem um amarelo metálico desse tipo aqui, é bom você já comprar com ele, do que fazer essa mistura aqui toda. Bom, já está aqui a pintura do enigma. Eu fiz duas camadas aqui para poder tirar os erros e para poder ficar com a tonalidade boa. Eu pintei aqui essa parte de preto e eu fiz a mesma coisa com a arruela. Eu primeiro pintei de branco para poder tirar aquele tom prateado e depois pintei com a cor que eu fiz com a mistura de branco e dourado para poder ficar com o tom desejado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou encaixar aqui no enigma e está pronto nosso enigma. E agora, para finalizar, eu vou colocar a corrente. Uma corrente de aço eu não achei de plástico desse tamanho, então se vocês conseguirem achar de plástico desse tamanho, é melhor comprar, né, porque talvez tenha problema quando você for levar pro evento. Uma coisa só que ficou faltando, colocar na corrente uma abraçadeira, que é tipo esses lacres aqui de plástico que tem algumas coisas aí de comércio e tal, que você só coloca aqui, aperta e pronto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, clique no gostei. E se você quiser ver mais tutoriais, mais unboxing, mais cobertura de evento e mais zoeira, clique no botão inscrever-se. E veja também os links dos nossos parceiros, eles vão estar na descrição do vídeo. Então é só isso, eu vou indo e... Vush!